Imagine se você pudesse antecipar um dos momentos mais lucrativos do mercado financeiro com meses de antecedência. Não estou falando de palpites ou previsões vagas, mas de um padrão que se repete com tanta precisão que, uma vez identificado, transforma completamente a maneira como você investe. Durante mais de 8 décadas observando os movimentos da economia, testemunhei algo que poucos percebem: a queda brusca das taxas de juros não é um evento aleatório. É um fenômeno previsível, com sinais claros que aparecem muito antes de o mercado reagir. E quem souber reconhecê-los terá uma vantagem inestimável. Não me refiro a ajustes sutis como cortes de 0,25% em reuniões rotineiras do Banco Central. Estou falando de quedas vertiginosas, daquelas que fazem os juros despencarem de 5% para 1% em questão de meses, ou até mesmo zerarem em situações de emergência. São momentos em que as autoridades monetárias entram em modo de crise, cortando juros em ritmo acelerado para evitar um colapso econômico. E esses momentos não surgem do nada. Eles seguem uma sequência lógica, com indícios que podem ser detectados com antecedência. Vivi pessoalmente vários desses ciclos. Vi os juros subirem gradualmente nas décadas de 1950 e 1960, impulsionados pelo crescimento pós-guerra. Presenciei a explosão das taxas no final dos anos 1970 e início dos 1980, quando o Federal Reserve lutava para conter uma inflação de 2 dígitos. Acompanhei quedas abruptas na recessão dos anos 1990, no colapso de 2008 e durante a pandemia de 2020. Em cada um desses episódios, havia um padrão recorrente, sinais que apareciam meses ou até anos antes. Condições econômicas que preparavam o terreno para cortes drásticos de juros e, o mais importante, ativos e setores que se valorizavam de forma extraordinária quando você sabia o que procurar. O que sempre acontece antes de uma queda acentuada dos juros? Primeiro, a economia passa por um longo período de expansão. O emprego está em alta, os lucros das empresas crescem, a bolsa sobe e a confiança do consumidor está nas alturas. O Banco Central, então, começa a elevar os juros para evitar superaquecimento e controlar a inflação. Essa fase pode durar anos, até que algo crucial acontece, algo que a maioria ignora: a curva de juros se inverte. A curva de juros é a relação entre as taxas de curto e longo prazo. Normalmente, os juros de longo prazo são mais altos, porque emprestar dinheiro por 10 anos envolve mais riscos do que por 2. Mas em determinado momento, geralmente no fim de um ciclo de alta, os juros de curto prazo ultrapassam os de longo prazo. É como se o mercado estivesse dizendo: o futuro não é tão promissor quanto parece. E essa inversão é um dos indicadores mais confiáveis de recessão que existem. Nos últimos 70 anos, toda recessão foi precedida por uma inversão da curva de juros. Não houve exceções. A única dúvida quando ela acontece não é se a recessão virá, mas quando e com que intensidade. Por que isso acontece? Porque o Banco Central aperta demais a política monetária. Os juros de curto prazo sobem, enquanto os investidores, antecipando uma desaceleração, compram títulos de longo prazo para garantir taxas mais altas antes que caiam. O resultado? A curva se inverte. A inversão não causa a recessão, mas é um sintoma das condições que a provocam. O crédito fica mais caro, o consumo desacelera, os investimentos das empresas caem e, eventualmente, algum setor da economia que estava excessivamente endividado começa a quebrar. Os calotes aumentam, os empregos são cortados e o Banco Central, diante do cenário de crise, entra em ação com cortes agressivos de juros. O padrão é claro: a curva se inverte entre 6 e 24 meses antes da recessão. Nesse intervalo, a economia ainda cresce, mas em ritmo mais lento, e a bolsa pode até continuar subindo por um tempo, porque os lucros das empresas ainda estão fortes. É nessa fase que muitos investidores se iludem. Eles veem a inversão, mas dizem que dessa vez é diferente, que a economia é resiliente ou que o Banco Central conseguirá um pouso suave. Mantêm-se totalmente expostos a ativos de risco e, quando menos esperam, o cenário muda. A pergunta não é se você deve prestar atenção a esses sinais, mas como se posicionar para lucrar com eles. Porque quem souber identificar o momento certo não apenas protegerá seu patrimônio, mas também terá a chance de multiplicá-lo. E acredito que estamos nos aproximando de mais um desses pontos de virada. O que você fará quando ele chegar? Manter suas margens mesmo quando a demanda despenca. Essas são as ações que não apenas sobrevivem às crises, mas emergem mais fortes, prontas para capturar a recuperação quando ela chegar. E não é só sobre o que você vende, é sobre o que você compra. Quando os mercados estão em pânico, ativos de qualidade são negociados a preços irracionais.
Empresas com fluxos de caixa estáveis, marcas consolidadas e vantagens competitivas duradouras são jogadas fora junto com o resto. É nesse momento que você deve agir, não com pressa, mas com precisão. Não com emoção, mas com convicção. Porque as maiores fortunas são construídas quando os outros estão com medo. Mas há um terceiro movimento que poucos fazem, e é aqui que a verdadeira vantagem aparece. Quando as taxas de juros despencam, o dinheiro barato inunda o sistema. E para onde ele vai? Para ativos que se beneficiam diretamente da queda dos juros. Imóveis comerciais de alta qualidade, por exemplo. Quando as taxas caem, o custo de financiamento diminui e os valores dos imóveis sobem. Fundos imobiliários com contratos de aluguel de longo prazo e inquilinos sólidos se tornam máquinas de geração de renda. E não são apenas os imóveis, títulos corporativos de empresas com balanços saudáveis também se valorizam. Quando o Fed corta juros, o spread entre títulos corporativos e treasuries encolhe e os preços sobem. E tem mais, commodities. Não aquelas ligadas ao ciclo econômico como o petróleo que sofrem em recessões, mas metais preciosos. Ouro e prata não são apenas ativos de refúgio, eles são proteção contra a desvalorização da moeda quando os bancos centrais imprimem dinheiro como se não houvesse amanhã. Em 2008, enquanto o S&P 500 caía 37%, o ouro subia 25%. Em 2020, mesmo com a pandemia, o ouro teve seu melhor ano em uma década. E não é coincidência. Quando as taxas de juros reais ficam negativas, e elas sempre ficam em crises, o ouro brilha. Agora, você pode estar pensando, tudo isso parece ótimo, mas como eu sei quando puxar o gatilho? A resposta é simples, você não precisa adivinhar o dia exato. Você só precisa estar preparado. Quando a curva de juros se inverte, o relógio começa a contar. A recessão não chega no dia seguinte, mas ela está a caminho. E é nesse intervalo entre o aviso e a tempestade que você constrói sua posição. Comece com uma alocação defensiva, mais caixa, mais títulos de longo prazo, mais setores resilientes. À medida que os sinais de fraqueza econômica se acumulam, desemprego subindo, lucros corporativos caindo, inadimplência aumentando, você aumenta sua exposição aos ativos que se beneficiam da queda das taxas. E quando o Fed finalmente entra em pânico e corta juros de forma agressiva, você já está posicionado para capturar os ganhos. Lembre-se, as crises não são eventos isolados. Elas são ciclos. E todo ciclo tem um padrão. O excesso de crédito leva à bolha. A bolha estoura. O Fed entra em ação. As taxas despencam. E quem estava preparado não apenas protege seu patrimônio, multiplica-o. A questão não é se isso vai acontecer de novo. A questão é, o que você vai fazer quando acontecer? Porque uma coisa é certa, enquanto a maioria está correndo para a saída, os investidores que entendem esse jogo já estão na fila da entrada, prontos para comprar barato o que os outros estão desesperados para vender. E é aí que as verdadeiras oportunidades aparecem. Economia dá seus primeiros sinais de vida. As empresas que sobreviveram à tempestade começam a respirar aliviadas. E quem soube se posicionar no momento certo não apenas preserva seu capital, ele se expande com uma força que poucos conseguem acompanhar, porque a recuperação não é um evento isolado. É um ciclo que se repete, previsível como a maré, e aqueles que entendem suas fases não precisam adivinhar. Eles agem. Enquanto a maioria ainda está paralisada pelo medo, os investidores que enxergam além do caos já estão comprando ativos descontados, antecipando o que virá a seguir. E é nesse exato momento que as fortunas são construídas. Quando as taxas caem a zero e o Fed injeta liquidez no sistema, o jogo muda. O dinheiro barato inunda os mercados, os spreads de crédito se comprimem e os ativos que estavam sendo vendidos a preços de liquidação começam a se valorizar. As ações que resistiram à crise agora sobem com força, impulsionadas pela combinação de juros baixos e expectativas de crescimento. E quem comprou quando todos estavam vendendo? Esse é um investidor que multiplica seu patrimônio enquanto os outros ainda tentam entender o que aconteceu. Mas a verdadeira arte está em saber quando mudar de estratégia novamente. Porque o ciclo não para. Depois da recuperação vem a expansão. Depois da expansão, o aperto monetário. E depois do aperto, a próxima crise. Quem se prepara apenas para a queda e ignora a retomada perde metade da oportunidade. Porque os maiores ganhos vêm justamente quando o medo dá lugar à confiança. Quando os ativos que estavam subvalorizados voltam a ser reconhecidos pelo que realmente valem. Em 2009, quem comprou ações de empresas sólidas a preços de falência viu seus investimentos se multiplicarem nos anos seguintes.
Em 2020, quem teve coragem de entrar no mercado quando o pânico dominava colheu retornos que poucos imaginavam possíveis. E em cada um desses momentos, o padrão se repetiu. Primeiro, o colapso. Depois, a recuperação. E por fim, a expansão, onde os verdadeiros vencedores consolidam suas posições. A questão não é se você vai perder oportunidades. A questão é se você vai estar do lado certo da história quando elas surgirem. Porque enquanto uns choram as perdas, outros já estão calculando os ganhos. Enquanto uns esperam por sinais claros, outros já estão agindo com base no que sempre funcionou. E enquanto uns seguem o rebanho, outros constroem fortunas. O ciclo é implacável, mas ele também é generoso com quem sabe lê-lo. E a pergunta que fica é: quando a próxima virada chegar, você vai estar entre os que se desesperam ou entre os que prosperam? Seus títulos. Se você tem apenas títulos de curto prazo, comece a migrar para treasuries de 10 ou até 30 anos. Eles vão disparar quando os juros caírem, e você vai querer estar posicionado antes que isso aconteça. Terceiro, identifique os setores que serão mais castigados na próxima recessão: bancos regionais, imobiliárias comerciais, empresas altamente alavancadas, e prepare uma lista de ativos de alta qualidade nesses segmentos. Quando os preços despencarem, você estará pronto para comprar com desconto. Quarto, não se deixe enganar pela ilusão de que desta vez é diferente. A história não se repete, mas rima, e o ritmo dessa rima é sempre o mesmo: excesso de confiança, aperto monetário, inversão da curva, recessão, corte de juros, recuperação. Quinto, mantenha disciplina emocional. Quando os mercados estiverem em pânico, lembre-se de que é exatamente nesses momentos que as fortunas são construídas. E quando todos estiverem otimistas, pergunte-se: quem está comprando agora está preparado para o que vem depois? Por fim, lembre-se de que riqueza não se constrói evitando riscos, mas sim gerenciando-os. O verdadeiro risco não é perder dinheiro em uma crise, é perder a oportunidade de multiplicá-lo quando ela passar. E essa oportunidade sempre chega. A questão é: você vai estar pronto para agarrá-la? Ou vai ser apenas mais um espectador, assistindo de longe enquanto outros transformam caos em lucro? O ciclo não perdoa os distraídos, mas recompensa os preparados. E a diferença entre os dois não está no que sabem, mas no que fazem com o que sabem. Então, quando a próxima virada chegar, e ela chegará, em qual lado você vai estar? Ganhos de capital em poucos meses. As ações, especialmente as de empresas sólidas e com fluxo de caixa estável, despencaram antes de se recuperarem com força. Quem tinha liquidez comprou ativos de qualidade a preços irrisórios. E quem estava alavancado foi varrido do mercado. Outro exemplo clássico: 1990. A economia dos Estados Unidos já dava sinais de desaceleração, mas o Fed manteve as taxas elevadas por tempo demais. O resultado? Uma recessão que, embora menos severa que a dos anos 1980, foi suficiente para derrubar o mercado imobiliário comercial e levar bancos à falência. A curva de juros se inverteu no início de 1989, e em julho de 1990, a recessão foi oficialmente declarada. O Fed, então, cortou as taxas de 8% para 3% em menos de 2 anos. Novamente, quem estava posicionado em títulos de longo prazo e ativos defensivos não apenas protegeu seu capital, mas multiplicou. Enquanto isso, os que insistiram em manter posições arriscadas viram seus portfólios sangrar. E não podemos esquecer de 2000. A bolha das .com estourou, o Fed já havia elevado as taxas para conter a euforia do mercado, e a economia entrou em recessão no início de 2001. A curva de juros se inverteu em 2000 e o Fed, percebendo o erro de ter apertado demais, começou a cortar as taxas de forma agressiva, de 6,5% para 1% em apenas 2 anos. Quem comprou títulos do Tesouro de 10 anos quando os juros estavam em 6% viu seus rendimentos dispararem. Quem adquiriu ações de empresas com balanços sólidos como a Coca-Cola ou a Johnson & Johnson, quando estavam sendo negociadas a múltiplos deprimidos, colheu retornos extraordinários nos anos seguintes. O padrão é cristalino. O Fed aperta até quebrar algo, a economia desacelera, a curva de juros se inverte, e então, inevitavelmente, os cortes chegam. E quando chegam, não são tímidos. São brutais. Porque o objetivo não é apenas estimular a economia, mas evitar um colapso. E é exatamente nesse momento que os preparados fazem fortuna. Agora, pense no cenário atual. A curva de juros está invertida há mais de um ano. O Fed elevou as taxas de quase 0 para mais de 5% em menos de 18 meses, o aperto mais rápido desde os anos 1980.
O crédito está se tornando mais caro, os empréstimos estão desacelerando, e os sinais de estresse já aparecem em setores sensíveis, como imobiliário comercial e pequenas empresas. A pergunta não é se a recessão virá, mas quando. E quando vier, os cortes de juros serão profundos. A questão é, você vai esperar até que o mercado já esteja em queda livre para agir? Ou vai se antecipar, ajustar seu portfólio agora e estar pronto para comprar quando os preços estiverem no chão? A história mostra que os vencedores não são os que têm mais informações, mas os que agem com base no que já sabem. Os que reconhecem o padrão se posicionam antes da multidão e têm a disciplina para manter a estratégia mesmo quando todos ao redor estão em pânico. Então, pergunto novamente, quando a próxima virada chegar, você vai estar do lado dos que lucram ou dos que lamentam? A escolha é sua. Mas uma coisa é certa, o mercado não espera por ninguém. E as oportunidades não batem duas vezes na mesma porta. Capital em ativos de qualidade no fundo do poço, quando o medo dominava as ruas e os preços refletiam o desespero, não o valor real. Enquanto a maioria corria para vender, eu comprava não por intuição, mas porque o padrão estava ali, claro como a luz do dia. E não foi diferente em 2020. A pandemia chegou como um raio, mas os sinais já estavam lá. A curva de juros se inverteu em 2019, um aviso que muitos ignoraram. Quando o Fed começou a cortar taxas em março, os títulos de longo prazo dispararam, enquanto as ações despencavam. Quem estava posicionado nos ativos certos viu seus portfólios se valorizarem enquanto o mundo entrava em pânico. E quando o mercado atingiu o fundo em março de 2020, foi a hora de agir. As ações de empresas sólidas com balanços impecáveis e fluxos de caixa resilientes estavam sendo negociadas a preços de liquidação. Quem teve coragem de comprar, não por especulação, mas por convicção no padrão, multiplicou seu capital nos anos seguintes. O que separa os que prosperam dos que ficam para trás não é sorte, nem informação privilegiada. É a capacidade de enxergar o que todos veem, mas entender o que ninguém entende. É a disciplina de seguir o roteiro quando o barulho do mercado tenta desviar você do caminho. Cada ciclo é uma repetição do mesmo filme. A curva se inverte, a recessão chega, o Fed corta taxas, os ativos defensivos sobem. E então, quando o medo atinge o ápice, é hora de comprar os ativos de risco com desconto. A pergunta não é se o próximo ciclo vai acontecer, é quando. E quando ele chegar, você vai estar do lado dos que antecipam o movimento ou dos que correm atrás do prejuízo? O mercado não perdoa hesitação. Ele recompensa quem age com clareza, mesmo quando todos ao redor duvidam. A história está cheia de exemplos, e a próxima virada está mais perto do que você imagina. A única questão é, você vai estar pronto? Esperando o momento certo para agir. Passo 2. Comece a alocar capital em títulos de longo prazo, especialmente treasuries de 20 ou 30 anos. Não espere o mercado cair para comprar, a janela de oportunidade se abre quando os sinais de alerta aparecem, não quando o pânico já tomou conta. Lembre-se, o objetivo não é adivinhar o fundo, mas posicionar-se antes que os preços disparem. Se a curva de juros estiver invertida e os indicadores econômicos começarem a enfraquecer, comece a construir sua posição gradualmente. Uma alocação inicial de 10 a 15% do portfólio em títulos de longa duração é um bom ponto de partida. Passo 3. Monitore os dados econômicos com disciplina. Fique de olho nos relatórios de emprego, nos índices de atividade industrial e nos números de inflação. Quando a recessão se confirmar, e ela sempre se confirma, aumente sua exposição a títulos. Nesse momento, os juros já estarão em queda livre, e os preços dos títulos de longo prazo começarão a subir rapidamente. Se você já tiver uma posição inicial, poderá aproveitar o movimento sem precisar correr riscos desnecessários. Passo 4. Prepare-se para a segunda fase do ciclo, a recuperação. Quando os juros atingirem níveis historicamente baixos e o mercado de ações começar a se estabilizar, é hora de começar a vender parte de seus títulos com lucro. Não espere o mercado voltar ao pico anterior, a venda deve ser estratégica, reinvestindo o capital em ativos de risco que ainda estejam subvalorizados. Aqui a disciplina é ainda mais crucial. Muitos investidores seguram seus títulos por tempo demais, perdendo a chance de capturar ganhos extraordinários em ações ou créditos corporativos que se recuperam rapidamente. Passo 5. Mantenha uma reserva de liquidez. Mesmo após a recuperação inicial, o mercado pode apresentar solavancos.
Ter 10 a 15% do portfólio em caixa ou equivalentes de curto prazo permite que você aproveite oportunidades pontuais sem precisar vender ativos em momentos desfavoráveis. Essa reserva também serve como um colchão psicológico, dando a você a tranquilidade para agir com confiança, mesmo quando o cenário parecer incerto. A execução dessa estratégia exige mais do que conhecimento técnico, exige controle emocional. Quando todos ao seu redor estiverem comprando ações na alta, você estará acumulando títulos. Quando todos estiverem vendendo em pânico, você estará comprando ativos de risco com desconto. E quando o mercado começar a se recuperar, você estará vendendo títulos com lucro enquanto os outros ainda estiverem tentando se recuperar das perdas. Esse é o poder de antecipar o ciclo, em vez de reagir a ele. A história não se repete, mas rima. E a rima é clara. Aqueles que reconhecem os padrões e agem com convicção são os que constroem riqueza duradoura. O próximo ciclo já está se formando. A questão não é se você vai participar, é se você vai liderar ou seguir. A escolha é sua. E o tempo para decidir é agora. Acumular munição para as oportunidades que estão por vir. Faça isso no exato momento em que enxergar a inversão. Não espere. Segundo passo, redirecione sua alocação em títulos para prazos mais longos. Se você possui títulos de curto prazo ou fundos desse tipo, venda-os e compre fundos de títulos do Tesouro de prazo intermediário ou longo. Concentre-se em vencimentos de 10 ou 30 anos. Eles serão os que mais se valorizarão quando as taxas caírem. Não se preocupe com o fato de estarem rendendo menos que os títulos de curto prazo. A valorização do capital compensará, e muito, o rendimento menor. Terceiro passo, reduza gradualmente sua exposição a ações cíclicas nos 3 a 6 meses seguintes à inversão. Não precisa vender tudo de uma vez, mas vá ajustando posições em setores como financeiro, consumo discricionário, indústrias e materiais. Realoque esses recursos para setores defensivos como utilities, bens de consumo básico, saúde e títulos de renda fixa. Foque em empresas com balanços sólidos, lucros estáveis e dividendos consistentes. Quarto passo, monitore de perto os indicadores econômicos e o discurso do Fed. Acompanhe os pedidos de seguro-desemprego, o PMI industrial, a confiança do consumidor e as margens de lucro das empresas. Fique atento ao momento em que o Fed começar a soar mais dovi. Quando esses indicadores mostrarem deterioração, aumente a urgência do seu posicionamento defensivo. Quinto passo, quando a recessão se tornar óbvia e o Fed iniciar os cortes de juros, prepare-se para a transição da defesa para o ataque. Comece a observar os spreads de crédito. Quando os spreads de títulos investment grade explodirem para 200, 300 ou até 400 pontos base acima dos treasuries, é hora de comprar títulos corporativos de alta qualidade. Quando as ações atingirem múltiplos de P, é de um dígito e os dividendos superarem os rendimentos dos títulos públicos, comece a comprar. Sexto passo, seja paciente e acumule durante a crise. Não tente acertar o fundo exato, faça aportes programados ao longo de vários meses. Use ordens limitadas para comprar ações e títulos a preços específicos. Deixe o mercado vir até você. Você tem caixa. Você tem tempo. Pode ser seletivo. Sétimo passo, uma vez que a maior parte do seu caixa estiver alocada e o mercado se estabilizar, mantenha suas posições para recuperação. Não entre em pânico se houver uma segunda queda. Recessões às vezes formam fundos duplos. Mantenha a disciplina. A recuperação virá, e sua paciência será recompensada com retornos de um mercado altista que pode durar anos. Esse manual não é complicado. Não exige algoritmos sofisticados nem operações de alta frequência. Exige apenas disciplina, paciência e a coragem de agir na contramão da multidão nos momentos decisivos. Vender quando os outros estão gananciosos, comprar quando estão com medo, simples, mas não fácil. A história do Covid em 2020 reforça esse padrão. A curva de juros já havia invertido em 2019, e a economia dava sinais de desaceleração. O Fed, que havia elevado as taxas ao longo de 2018, começou a cortá-las no meio de 2019. Enquanto muitos ainda celebravam o mercado em alta, eu já acumulava caixa, antecipando uma recessão. Então, em fevereiro e março de 2020, a pandemia chegou. A economia parou da noite para o dia, o desemprego disparou de 3,5% para quase 15% em 2 meses, e o mercado de ações despencou 35% em 5 semanas, uma das quedas mais rápidas da história. A resposta do Fed foi avassaladora.
As taxas caíram de 1,5% para 0% em semanas, e o Banco Central injetou trilhões em compra de títulos, além de criar novos mecanismos de crédito para sustentar os mercados. Foi um colapso nas taxas de juros combinado com um estímulo monetário sem precedentes. Os rendimentos dos títulos de longo prazo despencaram de quase 2% para cerca de 0,5%, e os preços dispararam. Enquanto isso, os spreads de crédito corporativo explodiram. Os spreads de títulos investment grade saltaram de 100 para mais de 400 pontos base no auge da crise, e os de alto rendimento foram de 400 para mais de 1.000 pontos base. Era pânico puro e oportunidade pura. Foi nesse momento que coloquei o caixa para trabalhar. Compramos ações de empresas que admirávamos a preços de liquidação, títulos corporativos rendendo 6% a 8% e fizemos investimentos estratégicos em empresas japonesas de trading subvalorizadas. Depois, foi só esperar. Até o final de 2020, o S&P 500 já havia se recuperado e batia novos recordes. Os títulos que compramos se valorizaram à medida que os spreads se normalizaram, e os investimentos estratégicos geraram retornos expressivos. Mais uma vez, o manual funcionou: enxergar os sinais de alerta, posicionar-se defensivamente, atacar na crise e segurar para a recuperação. Quero deixar claro um ponto fundamental. Essa estratégia exige paciência e disciplina, mas não exige que você acerte o timing todas as vezes. Mesmo que eu esteja errado sobre o momento exato e a recessão demore mais do que o esperado, meu risco é limitado. Estou com caixa rendendo 5%, títulos do Tesouro pagando cupons, ações defensivas distribuindo dividendos, não estou sofrendo. Estou obtendo retornos razoáveis enquanto me preparo para a proteção. E quando a recessão finalmente chegar, estarei pronto. Terei caixa para alocar, um plano claro do que comprar e a preparação psicológica para agir quando os outros estiverem em pânico. A alternativa, permanecer 100% investido em ativos de risco durante todo o ciclo, pode até render ganhos no fim do mercado altista, mas as perdas na crise serão devastadoras. Talvez você ganhe 20% no último ano da expansão, mas depois perde 40% na queda. No saldo final estará no vermelho. Com a estratégia defensiva, talvez eu perca 10% de desempenho no último ano da expansão por estar excessivamente cauteloso, mas evito os 40% de queda e realoco no fundo. No balanço final, estou no azul. Isso não é tentar adivinhar o mercado. É gestão estratégica de risco baseada em um dos padrões mais confiáveis da economia. Inversões da curva de juros prevêem recessões. Recessões levam a cortes agressivos de juros pelo Fed. Quedas nas taxas criam oportunidades em títulos e eventualmente em ações. Esse padrão se repete há 70 anos e se repetirá novamente. Entenda-o, observe-o, posicione-se para ele e lucre quando se desenrolar.